Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer estar aqui convosco, trazer à memória momentos que só quem viveu. É muito bom ver rostos novos, pessoas que também com rostos mais cansados, mais compromissados com a missão de continuar a obra que o Senhor entregou para todos aqui na igreja congregacional. Por isso, eu sou feliz e agradeço a Deus por estar aqui junto com todos vocês. Aqueles que não me conhecem, também agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e peço a você um pouco de paciência. Hoje não é um dia comum. Tenho certeza que você já foi para a tua casa e pôde festejar com um delicioso churrasco, um fricassê, um frango assado, uma Coca-Cola gelada, mas muitos de nós aqui estávamos trabalhando ainda, outros visitando pessoas, outros orando, tudo para que você hoje recebesse pelo menos uma pequena parcela daquilo que o Senhor tem para derramar através da unção deste que vos fala. Sei que vocês vieram aqui hoje para ouvir pastor Salomão, homem de Deus, cheio do poder e da unção, mas algo foi acometido a ele e ele não pôde estar aqui convosco e coube a mim essa sagrada missão nessa noite. Peço ao Espírito Santo de Deus, o Senhor, meu Rei, que abençoe a todos que estão aqui, que abençoe a minha mente, o meu coração, a minha voz, para que possamos falar tudo aquilo quanto o Senhor colocou, para que nós transmitamos nesta noite. Agradecido estou pelo teu servo que orou por mim, pela minha família. Pai, entregue a ele 7 vezes mais. Eita Deus! O Senhor é o dono desta casa, é o soberano de toda a terra, é o Senhor quem chega e mostra-se ali. E o Senhor também, quando sai, se mostra ali. Sê conosco, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, estou hoje não só. Venho acompanhado da minha digníssima e linda esposa, hoje vestida de verde. Se verde está assim, imagina quando ficar madura, hein? Tem também comigo minha filha, caçula Alice, levita na casa de Deus. Que o Senhor também te abençoe por você ter vindo acompanhar teu papai nessa noite. Queridos, sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia no texto sagrado de 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. Os irmãos que estão na mesa de som não precisam ficar constrangidos. Sei que a minha voz por algumas vezes falhará, por outras ficará mais alta. Os senhores têm a liberdade de mexer aí no volume, sem constrangimento nenhum. 2 Samuel, capítulo 18, do verso 19 até o 33. 2 Samuel 18, um dos livros históricos da Bíblia Sagrada. Após terminar os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você começa agora com seus livros históricos. 2 Samuel, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2 Samuel. Capítulo 18, do verso 19 ao 33. Como é de costume vocês poderiam se colocar de pé, quem puder. E será que nós conseguiremos fazer uma leitura responsiva? Eu lerei o verso e logo o próximo verso será lido pela igreja. 2 Samuel, capítulo 18, do verso 19 ao 33. Vamos fazer um teste?
Verso 19 diz assim: então disse Ahimaás, filho de Zadoque: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Amém, amém. Foi um teste bacana, não foi? São versões diferentes. Quando eu era daqui pequenininho, era uma versão só, mas as coisas mudam, né? Será que tem como projetar esse texto no telão? Já está? Vamos reiniciar. Então disse Ahimaás, filho de Zadoque: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. - 22. Seja o que for, tornou Ahimaás: correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadoque. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera
que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Você pode dar uma salva de palmas para esse irmão bonito que está do teu lado, que conseguiu ler junto com você? Fala para ele assim: parabéns, a mensagem é real. Podei-vos assentar. Queridos, amados, Davi teve um filho chamado Absalão. Dentre os seus muitos casamentos, ele teve, em um dos casamentos dele, esse filho abençoado que, segundo a Bíblia Sagrada, ele tinha longos cabelos, ele era moreno claro e gostava de ser guerreiro. Ele, em um momento da sua história, ele se atreve a se rebelar contra o reinado de seu pai, o rei Davi. A intenção dele nunca foi de permanecer na incógnita, de permanecer sem ter o reconhecimento do povo. Ele buscava encontrar para si a glória que o reinado de seu pai tinha trazido para ele. Neste tempo, ele se levanta e começa a ficar à entrada da cidade, quando o povo reunido tinha questões para levar para que o rei resolvesse, caminhavam em direção aonde o rei estava à procura de solução. Ele se assenta então na porta desses locais da entrada da cidade, e todos os que vêm chegando, ele cumprimenta e logo pergunta: e aí, está tudo bem? Como estão as coisas? Estou indo levar uma demanda para a presença do rei, para que haja solução. E ele então perguntava o que está acontecendo, e ao ouvi-lo ele dava ali as suas predições. Ele beijava a mão dos anciões, ele fazia com que todo o povo agora gostasse dele, na intenção de ele agora juntar pessoas para estar ao seu lado. Tramóia que estava na cabeça dele. A história, resumidamente, é esta: que ele se levanta, divide o reino de Israel, não em reino do sul e do norte, mas um tempo diferente. Ele divide Israel em duas partes, uma parte que estava do lado dele, a Imaás, e a outra parte que estava do lado do rei Davi. Nesse tempo que divide, ele começa ali a tentar armar ciladas para pegar o povo de Israel e mostrar que ele era mais forte. A intenção era ainda se glorificar em meio a esse povo que agora ele também fazia parte. No momento em que ele começou a guerrear, um dia existiu na terra pessoas que tinham tanto envolvimento, que tinha tanta intimidade com Deus, que ao falarem coisas era como se fosse o próprio Deus falando. Por exemplo, Aitofel era um dos maiores conselheiros do rei, e quando ele dizia: hoje o Senhor entregou a vitória para Davi, prossiga e persiga os seus inimigos até os alcançarem e matarem, podia ir e podia acreditar, ter fé que Deus estaria abençoando e daria vitória para Davi. Assim como Aitofel, tinham outras pessoas que andavam carregando a arca da aliança. Você deve se recordar que a arca da aliança era a representação viva da presença de Deus. Aonde a arca da aliança se encontrava, Deus ali se fazia presente e demonstrava milagres. O poder de Deus era manifesto, de maneira que todos ali pudessem contemplar e vivenciar, ter as suas experiências com Deus. Nesse tempo, alguns que estavam também no carregamento da arca da aliança conseguiram ficar, foram agora levados a acreditar que Absalão era o novo rei e que o tempo de Davi teria já terminado. Só que Deus ainda não tinha marcado esse tempo de fim do reinado de Davi. O reinado próspero de Davi seguiria para outra pessoa. Só que Davi, como amava muito o seu filho, se afastou dessa peleja e agora, indo habitar em outro lugar com o povo que o seguia, ficava lá esperando sobre o que Deus queria para ele e para o seu povo. Certa feita, alguém falou para ele: Davi, por que nós não vamos lá e atacamos o exército do teu filho Absalão, destruamos eles todos e continuemos a viver em paz? E Davi falou exatamente assim: será que não é vontade do Deus Todo-Poderoso que agora, nesse momento, nós estejamos aonde estejamos? Será que não é vontade do Criador que agora eu tenha um tempo aonde eu fique recolhido e o povo consiga perceber aquilo que Deus tem para fazer através da vida de Absalão? Se Deus estiver conosco, a vitória será certa.
Se Deus estiver com o meu filho Absalão, a vitória também estará certa nas mãos daquele que é o soberano e que sabe de todas as coisas. Olha, tamanha era a intimidade deste homem para esperar, mesmo nos momentos difíceis, Deus agir, Deus operar, Deus fazer tudo com relação para as coisas do rei. Um dia, enquanto Israel caminhava pelo val, à beira das planícies de Efraim, o rei Absalão, agora usurpador do trono, recebe a notícia de que o povo estava vagando sozinho e triste, com uma capa na cabeça simbolizando luto, perdidos e desamparados, e resolve atacar este povo. E nesse dia mais de 200.000 pessoas perecem, mas o povo foge triste, e o Absalão continua marcando aquele território, esperando um momento para poder agora achar o rei Davi para o prender e o matar, porque só assim ele poderia ser agora o novo rei de Israel. Nesse tempo, Davi também contava com homens que estavam ao seu lado, homens fiéis, que estavam agora preparados também para a peleja. Você se recorda da caverna, aonde em meio à batalha, homens que ninguém queria, homens indesejados, que agora Israel teria os banido, que quando o rei Davi pensava, se eu pudesse tomar um pouco da água daquela fonte, e eles agora como loucos, vão lá e buscam um copo de água para aquela fonte para trazer para o rei, e o rei agora não se sente digno de beber daquela água, e entrega ela no holocausto de sacrifício ao Senhor. Tamanha era a dedicação desses homens para estar na presença de Davi, andando junto com ele e fazendo as coisas junto com ele. Talvez assim também esteja a nossa vida, talvez assim também esteja a nossa casa. Momentos difíceis que passamos, aonde temos problemas que podem estar dividindo o nosso lar. Mas Deus vem falar para nós nesta noite, já falou comigo desde cedo, falando, entrega para eles a mensagem de que ainda existem boas novas, que eu estou entrando com a providência para fazer com que todas as coisas sejam colocadas no lugar, e eu mostre de uma vez por todas que eu sou o Deus contigo. Você crê nisso? Você pode levantar a sua mão e falar, Senhor, olha eu aqui, obrigado por olhar para dentro da minha casa e perceber as coisas que estão se passando. Eu creio ser resposta de oração para o que você tem pedido. Estava lá Davi, aguardando agora uma mensagem aonde o seu exército poderia ter capturado o seu filho Absalão e acabado de uma vez por todas, com toda essa briga. Davi então envia o seu exército e percebe que no meio a essa batalha toda, na planície de Efraim, no meio de um arvoredo de carvalhos, algo inusitado estava acontecendo. Um homem cabeludo, peludo, alto, ao passar com a sua mula, chamado Absalão, agarrou os seus cabelos nos galhos do carvalho, e a mula continuou prosseguindo a sua viagem, e ele agora fica agarrado e pendurado pelos cabelos. Alguns rapazinhos que andavam segurando as armas de guerra dos seus senhores perceberam que isso acontecera e voltaram para junto do arraial contando das boas novas. Olha, Absalão está preso em uma árvore de carvalho, não consegue se retirar, e nenhum dos que estão com ele conseguiram ainda perceber que ele está preso. E agora o sacerdote fala, por que vocês não aproveitaram desse momento e fizeram o que tinha que fazer para acabar de uma vez com todas com a guerra? O povo está sofrendo, o povo está morrendo, o povo não está conseguindo ter momentos de felicidade por causa dessa tramóia. E agora o sacerdote, juntamente com alguns soldados, vão até esse lugar e conseguem encontrar Absalão. E ali ele preso, não tem tempo nem de pedir por misericórdia. Lá estava um homem preso no madeiro. Talvez você consiga lembrar de uma mensagem que tem um homem preso em uma cruz. E lá ele precisou morrer para trazer a paz para dentro do povo de Israel. Assim como eu e você
um dia passamos por momentos de dificuldade e tivemos inimigos que se levantaram, que a gente queria que eles não tivessem sequer nascidos, porque a gente fica pensando: Deus, por que será que a minha vida, quando parece que está dando uma guinada de vitória, ela de repente trava e as coisas não acontecem do jeito que eu pensava que deveria acontecer? Mas Deus vai agindo e vai fazendo com que nós aprendamos com todo esse tempo de derrota, tempo de parada, para que as coisas continuassem a viver da maneira que nós queríamos. Só que Deus vai falando que tudo tem o seu tempo. O Kairos de Deus não é igual ao tempo humano, Cronos. O Kairos de Deus vem no tempo onde Ele mesmo vai querer que isso aconteça, porque Ele deseja que o seu nome seja glorificado em todo o tempo. O texto lido traz com certeza a narrativa de uma batalha entre um povo dividido, um pai e um filho, aonde Deus, olhando para aquilo tudo, ainda estava dizendo: eu estou no controle. O seu filho é também um inimigo, o seu inimigo também é seu filho, mas eis que eu estou aqui e faço com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Quando ele morre, logo, segundo as histórias de guerra, era necessário que o povo de Israel tocasse uma trombeta, avisando que era tempo de guerra ou que era terminado a guerra. Alguns versículos anteriores vai dizer para nós que quando Absalão é morto em batalha, o profeta toca a trombeta e aquela notícia se espalha, e somente os mocinhos carregadores de espadas, escudos, lanças, flechas, é quem estavam ali testemunhando, saem disparada, voltando para o arraial para contar as boas novas. E quando chegam até o sacerdote para dizer o que tinha acontecido, ali entra o nosso texto lido. O profeta agora precisa levar uma notícia não tão boa, mas também não tão desesperadora, mas necessária para o rei que estava em um outro lugar, escondido, para que não se morresse, para que não o matassem. E agora o profeta escolhe um mensageiro, e esse mensageiro não era conhecido. Esse mensageiro, ele tem um histórico de escravidão, ele tem um histórico de que não estava na pátria dele, ele tem uma história de ter que servir até que se cumprisse os dias para pagar a dívida que talvez seu pai tenha adquirido em meio ao povo de Israel. Ele tem uma dívida por ser escravo de guerra e agora nunca mais poder voltar para casa. Talvez ele sentia saudades da sua casa, da sua mãe, da comida cheirosa que tinha aos domingos. Talvez ele sentisse tristeza e ao tomar banho ele aproveitava a ducha do chuveiro para chorar e falar: até quando? Eu sei que o Senhor existe, mas até quando que nós chegaremos, aí voltaremos para o nosso lar? Querido, minha querida, nós estamos aqui nessa terra e não sabemos que nós não somos daqui. Por muitas vezes nós estamos presos a tantas histórias tristes, nós estamos presos a tantas decepções, e a nossa vida não decola, porque nós não conseguimos pensar que dessa terra nós não somos, que somos estrangeiros e que devemos, com o passar do tempo, cada vez mais ajuntar tesouros para esse ser usado lá nos reinos celestiais. O cuxita, esse etíope, não tinha família. O autor, o escritor, não vai dizer de onde, qual é o nome do pai dele, não vai dizer qual é o nome da sua mãe, não vai dizer a história que ele teve de tirar boas notas na escola, não vai dizer que ele era um homem trabalhador, mas vai dizer da onde ele vinha. Vai dizer que era um homem de rosto manchado, vai dizer que era um homem de cara preta, vai dizer que ele era apenas um escravo e que merecia sofrer as sanções caso o rei desejasse matá-lo por entregar uma notícia tão ruim. Afinal de contas, quem morrera era inimigo de Israel.
Mas o rei Davi, em capítulos anteriores, falou que tudo bem, vocês vão para a batalha, vão ganhar do exército que dividiu, mas eu quero que vocês protejam o meu filho Absalão. E o jovem, como está? Protejam o jovem, meu filho. Eu não quero que ele morra, eu não preciso que ele morra. Principalmente porque o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele saberia que alguém que morresse em rebelião contra o rei era a mesma coisa de que morrer em rebelião contra Deus, porque Davi era ungido e escolhido pelo próprio Deus. Alguém, filho de sacerdote, com o nome erigido em alguns cultos, em adoração ao Senhor Deus, ouvia aquela história. Esse sim era o cara, esse sim tinha uma história, esse sim sabia de onde vinham as bênçãos, esse sim sabia sacrificar. Ele era um levita, seu nome era Ahimaas. Ahimaas ouviu que agora o sacerdote iria enviar alguém que não deveria, iria enviar alguém que não tinha a capacidade, iria enviar alguém que não era ninguém para entregar uma mensagem ao rei. E ele agora se intromete no meio do assunto e exclama: ei, sacerdote, eis que eu já fui um dia entregador de mensagens ao rei. Deixa que eu vou lá e entrego essa mensagem para ele. O sacerdote olha para ele e fala assim: meu amigo, hoje você não entregará essas boas novas, porque o filho do rei é morto. Você não vai ter recompensa nenhuma se levar uma notícia tamanha dessa para o rei. Mas ele falou assim: não importa, deixa que eu levo. Mas o etíope já saiu, o etíope já se foi, não tem problema. Mesmo assim eu quero levar essa mensagem. E ele agora recebe a autorização do profeta e ele sai em disparado. Eu tenho que chegar na frente, eu vou ser o primeiro. Ele consegue encontrar um atalho e percebe o etíope correndo, fazendo as curvas das ruas que talvez existissem, e pega um atalho pela planície e chega primeiro aonde o rei se encontrava. Quando ele vai chegando para perto do muro, da onde o rei Davi estava, a sentinela já avisa: ei, atenção, pelotão, preparar armas. E o rei escuta aquele alvoroço e fala: o que está acontecendo? Ei, meu rei, está vindo alguém correndo em disparada em direção aonde nós estamos. Mas ele está sozinho? Ou ele está em grupo? Não, ele está sozinho. Opa, então nós não perdemos a guerra. Se ele está vindo sozinho, ele está vindo trazer uma boa notícia. E ele se aproxima, se prostra diante do rei e entrega uma mensagem: bendito seja o Senhor, meu rei. Opa, pois não. Eis que aqueles que ousaram a enfrentar o meu rei perderam a batalha. Mas o meu filho, como é que está o meu filho? Ah, Senhor, eu não estava lá. Na hora que tocou-se a trombeta avisando que nós ganhamos a peleja, teve todo aquele alvoroço e o sacerdote mandou esse teu servo para vir aqui trazer a notícia. E daqui a pouco: atenção, pelotão, pelotão, sentido, pelotão, apresentar armas. E o pelotão de poste de novo. O que foi agora? Eis que vem correndo mais um, e este um também vem sozinho, ó rei. Ah, então com certeza ele está trazendo uma boa notícia. Você que já chegou aqui, Ahimaas, fica aqui do ladinho. E chega o cuxita, chega o etíope e entrega a mesma mensagem para o rei: ei, rei, ó Senhor, dono de toda a terra existente, eis que aquele povo que pelejava contra Israel
pereceu. Vencemos a peleja. Mas o meu filho, como está o príncipe Absalão? Que seja feita assim como foi feito com ele a todos os teus inimigos. Em outras palavras, ele disse: o teu filho jaz na sepultura. Duas pessoas levaram a mesma única mensagem. Eu não estou aqui nesta noite para dizer se um estava certo, se outro estava errado, mas eu estou para dizer com o compromisso que eles tinham de entregar uma mensagem pura e verdadeira ao rei. Eu estou aqui hoje enviado para dizer a você que por muitas vezes nós também precisamos entregar mensagens, e pode ser que quando formos entregar ela, nós fomos colocados por algumas vezes de lado. E por outras vezes, quando nós entregamos a palavra pura e genuína, também fomos esquecidos. E isso pode ter causado um impacto tão grande na minha e na sua vida, que nos fez ficar paralisados, que nos fez agora acometer de doenças psicossomáticas, aonde eu não sentia dor, e agora estou sentindo. Toda vez que alguém manda eu dizer alguma coisa, oh meu Deus, misericórdia, que dor é essa? A vida de um mensageiro não é fácil. A vida de um entregador das boas novas, por assim dizer, é vida de martírio. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas, a palavra testemunhas na sua Bíblia Sagrada quer dizer martúrio no grego, que quer dizer sofrer martírio, sofrer por uma causa. E independente das circunstâncias, a mensagem que se recebe, ela deve ser entregue a mais limpa possível. Não ultrapasse aquilo que Deus mandou que você entregasse. O texto é simples: uma guerra, uma resposta para essa guerra, uma notícia que salvaria e traria a paz para o povo de Israel. Eis aí a mensagem: meu rei, o filho do Senhor está morto no madeiro. Você consegue lembrar de uma história parecida com essa? Você acha que Deus gostaria que o filho dele morresse? Você se lembra de quando o profeta Isaías recebeu o seu chamado? E a gente, quando lê, a gente fica pensando que, nossa, Isaías, sobrinho do rei Ezequias, fazia parte da linhagem dos profetas, da casa dos profetas, onde foi fundada por Eliseu, e ali foi ensinado a dizer coisas, predileções para o povo, foi ensinado a buscar a Deus, foi ensinado a ouvir Deus falar. E agora ali ele, olhando para o céu, ele tem um deslumbre e começa a perceber que eu só posso estar morrendo, porque eu estou vendo os céus abertos, e lá dentro do céu alguém sentado num grande trono branco, e está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E alguém querendo dizer aqui de baixo: eis-me aqui, não consegue, porque está agora todo atônico, fraco, enfraquecido, desmaiando de medo. Mas ele ouve na eternidade uma grande e excelsa voz dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis que eu vou lá e vou entregar a mensagem que o Senhor deseja que todo homem entregue e não tem conseguido até hoje. Ei, com o homem morto no madeiro, a paz veio para Israel. Com Jesus Cristo morto na cruz do Calvário, fomos reconciliados com Deus, e a paz agora está em nossas mãos. Isso é glorioso, isso é gratificante, porque agora eu posso
encostar a minha cabeça no travesseiro e dizer: muito obrigado, Deus, pelo dia, e agora dei-me a paz para poder descansar. Eu sei que tem coisas ruins acontecendo, eu sei que está difícil, mas o maior presente, o maior dom, a melhor coisa que eu e você poderíamos receber foi aquela entregue pelo sangue de Jesus derramado numa cruz. Eis a mensagem, entrega ela. É possível ser um mensageiro? É possível eu ser um mensageiro? É possível ela ser um mensageiro? Claro que sim. Mas para isso nós precisamos alinhavar pelo menos 3 detalhes que eu vou dizer para vocês nesta noite. Com o texto, aonde os mensageiros foram levar a mesma mensagem, mas disseram de forma diferente, eu consigo aprender que toda mensagem precisa responder às expectativas do ouvinte. Às vezes eu vou visitar alguém e eu perco tempo falando da novela, do futebol, da política, e às vezes eu esqueço de falar a respeito do amor de Deus, de que Deus proverá, de que as coisas vão mudar, que existe ainda solução. Se quer ler um texto sagrado, se quer fazer uma oração e me despedir e deixar a paz do Senhor naquele lugar. Uma mensagem precisa responder às expectativas. Para você ser um mensageiro, para você entregar uma mensagem, você precisa pedir a Deus que te oriente para entregar ela de maneira única. Eu me lembro muito bem, quando Jesus, no final do seu ministério, já ressurreto, aonde Marcos nos deixa escrito, no seu capítulo de número 16, o finalzinho, ele vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele vai dizer assim: em meu nome, expulsarão demônios, colocarão a mão os enfermos, eles serão curados. Se beberem algo que lhes faça mal, isso não lhes trará dano. Coisas que nós precisamos aprender, que quando vamos levar uma mensagem, imbuídos da presença doce do Espírito Santo, nós precisamos em todo tempo saber a prática de todo o nosso evangelho. Ortodoxia é muito bom, nós precisamos estudar, mas a ortopraxia tem fugido das nossas mãos, tem saído pela porta fora dos nossos lares. Essa mensagem, ou o que eu levo, o que eu oro, o que eu ponho a mão, só serve para quando eu estou com pessoas de fora, mas os de dentro da minha casa eu não consigo. Dentro da minha casa é melhor eu assistir Olimpíadas, é melhor eu fazer outras coisas mais, mas orar pelo meu filho que está ruim na escola, isso não, é o pastor. Mas orar por alguém que está enfermo na minha família, não, isso não, é o pastor. Todos nós somos mensageiros. Você pode dizer assim: eu sou um mensageiro. Eu sou um mensageiro, é real, é verdade. Todos nós somos mensageiros. Todos nós somos imbuídos da mesma mensagem. Só que aqui nós somos mais do que 2 mensageiros. E a mensagem é única e exclusiva, aquela que Deus entregou para você. Ide, portanto, e entrega a mensagem correspondendo às expectativas. Você já recebeu de manhãzinha, quando alguém toca a campainha falando que veio falar de Jesus para você, no domingo de manhã, e eles vão te mostrar um livreto, e vão ali falar para você a respeito de Jesus, mas eles conseguem fazer isso ininterruptamente, todo domingo de manhã. Eles ali são, inclusive, exemplos para nós que não fazemos nada. Eles não pregam o mesmo Jesus que eu e você. E não estou falando mal deles, eu quero falar o contrário. Mas eles não têm a prática da história do Evangelho. A mensagem deles é apenas uma mensagem de elucidação. Mas a pessoa continua com fome,
a pessoa continua com a cabeça explodindo, a pessoa continua possuída por espíritos imundos, a pessoa continua perturbada, porque a prática da história eles não conseguem fazer. Portanto, responda às expectativas daqueles que vão ser os seus ouvintes e faça tudo aquilo que a palavra do Senhor manda você fazer. Eu ainda consigo ver no texto sagrado que o desejo de entregar uma mensagem, tem pessoas assim, eu tenho desejo, eu quero, não me dá o direito de pegar atalhos. A mensagem que eu vou entregar, ou o desejo que eu tenho de entregar uma mensagem, não me dá o direito de pegar atalhos. É fácil explicar isso. Sabe quando você já sabe da vida da pessoa e você vai orar por ela e você conta a vida dela na oração? Sabe quando você vai pregar e você aproveita o microfone para falar da vida de alguém que está aí sentado, para dizer que Deus te revelou? Sabe quando você sabe de todas as coisas e mesmo assim se utiliza de atalhos para poder falar que é Deus usando você? Precisamos acertar alguns detalhes. Estava lá o mensageiro que foi indicado ir passando pelo caminho certo. Existem regras. Eu não posso andar de contramão, eu não posso ultrapassar o sinal vermelho, eu não posso fazer N coisas. Existem regras. Até mesmo para pregar o evangelho existem regras. Eu não posso ser direcionado a ir para um lugar onde o outro já vai, para chegar lá e dizer primeiro que eu que fiz o apelo, que eu que fui lá e fiz as coisas acontecerem. Quando não é assim, não pegue atalhos. Me lembro da história descrita em Atos, aonde um homem chamado Simão, possivelmente Pedro, mago, bruxo, que fazia encantamentos, que curava pessoas, viu Pedro e João estarem ensinando a palavra de Deus. Em um ato de levantar as mãos, começou-se a distribuir ali dons do Espírito Santo. Simão já era convertido pela pregação dos dois, mas quando ele viu aquilo, ele já pensou uma maneira de obter lucro. Ele queria pegar um atalho, ele queria chegar na frente, ele queria montar a igreja dele. E ele agora pergunta para os dois apóstolos: ei, quanto eu tenho que pagar para conseguir conquistar esse poder? Não existem atalhos, continua sendo separar um tempo para orar de manhã, separar um tempo para orar de tarde, separar um tempo para orar na hora do almoço, separar um tempo para ler a Bíblia, separar um tempo para visitar as pessoas no hospital, separar um tempo para andar com os que já fazem isso para aprender, separar um tempo, separar um tempo, separar um tempo. Existe um preço a pagar, mas esse preço não é preço de mão de homens, é preço daquele que pagou na cruz do Calvário. E quando o assunto aos céus falou: Senhor, envia para eles o Espírito Santo e derrama dons. Estava lá o Simão e querendo comprar aquele milagre. Eu quero fazer isso com as pessoas, mas não podia, não era possível. O desejo de entregar uma mensagem não pode me dar o direito de pegar atalhos. Siga o caminho que Deus planejou, siga do jeito certo. Busca ao Senhor. Se Deus não recebeu a tua oração, não recebeu o teu sacrifício, não quis a tua oferta, calma, não acabou. Tente outra vez. Você tentou ir a algum lugar e pregar, tentou ir a algum lugar e orar, mas nada aconteceu. Calma, tente outra vez. Não caia na síndrome de Caim, que quis matar aquele que conseguiu receber a oferta da mão de Deus. Tenta outra vez. A sua vida ainda não acabou e Deus tem planos para ela. Só não tente, pelo amor de Deus, pegar atalhos. Eu ainda vejo, por último, que para você ser um mensageiro de Deus, para você entregar a mensagem pura e viva, não existe nenhuma vantagem em chegar primeiro para entregar a mensagem. Você não vai ganhar cargo, você não vai ganhar dinheiro,
Se aquela pessoa tiver posses, não é para a sua igreja que ela vai dar o dízimo. Ele não vai te dar um carro. Deus não vai olhar para você e vai dizer: nossa, que bonitinho, ele correu e chegou na frente, eu vou abençoar ele, ele é espertinho. Não é assim. Não se tem nenhuma vantagem em entregar a doce e viva mensagem das boas novas. Não adianta chegar correndo na frente e dizer, e quando alguém perguntar alguma coisa, a gente fica: ah, isso eu não sei, mas está vindo aí o pastor e ele vai explicar para o senhor. Se prepara. O tempo de todos está determinado aqui debaixo, na terra. Vai ter tempo de você plantar, vai ter tempo de colher, vai ter tempo que quando você plantar não vai colher nada. Mas não é por isso que você vai parar, não é por isso que você vai desistir. Continua, porque a mensagem de hoje está dizendo, a mensagem continua sendo a mesma. O óbvio precisa continuar sendo dito, que o homem é pecador, e por causa do seu pecado ele foi afastado da presença de Deus. Mas por causa disso, se levantou no alto dos céus um rei dos reis, e ele veio até essa terra e cumpriu toda a trajetória que eu e você não conseguiríamos. E quando ele, na cruz do Calvário, encerra a sua missão, ele diz: está consumado. O que acontece nessa hora? Um grande terremoto acontece. Os céus, que estavam agora radiantes, começam a ficar entebrecidos, como se um temporal estivesse se aproximando. O véu do templo se rasga do alto para baixo. Não foi um homem que rasgou. E agora alguém vai lá em cima, ao mesmo tempo que essas coisas acontecem, e diz: Senhor, ei Senhor, meu rei, meu Deus, ei, o seu filho, o quê? O seu filho morreu, olha ele lá. E Deus olha para lá e fala assim: o quê? Aí os anjos já se botam a posto e falam assim: Senhor, o seu exército está aqui, quer que nós vamos lá e soltemos ele daquela cruz? E o céu, trovões, chuva, terremotos, os anjos já estavam vindo prontos para tirar Jesus da cruz. E Jesus diga: mas que seja feita a sua vontade. E daqui a pouco está consumado. O ato de reaproximação de Deus foi cumprido. O ato de nós agora sermos salvos por Jesus foi agora pago. Sabe aquilo que você devia? Não era para o diabo. Sabe aquilo que você devia? Não era para homem algum, nenhum sacerdote. Sabe aquilo que o pecado seu, que te afundava cada vez mais no lamaçal, que Deus o resgatou de lá e trouxe? Por isso nós temos testemunhos e histórias maravilhosas, dizendo que eu era isso, que eu sou um ex aquilo. E de repente algo preenche o nosso ser, e a gente não sabe porquê. Ao ouvir uma história maravilhosa de um homem nazareno morrendo na cruz do Calvário, nos emociona. É porque agora o nosso espírito sabe que há paz com Deus, que agora nós estamos só esperando o dia para encontrarmos com Jesus nos ares e vivermos felizes para sempre. O texto lido nessa noite fala que Ahimaás chegou primeiro, mas ele não correspondeu à demanda do seu rei. Por ele não corresponder à demanda do seu rei, ele foi colocado de lado. E às vezes eu leio esse texto e começo a pensar assim como eu. Você também pode estar pensando: que coitado desse Ahimaás, ele só quis fazer o que era dele, era do povo dele, era da mesma igreja, do rei. Por que teve que mandar alguém lá de outro lugar para vir contar essa história? E agora esse cara chega lá para contar a história nas mais boas das intenções, e o rei o coloca de lado, e o rei praticamente o expele da sua presença, esperando agora uma notícia mais e melhor. Queridos, não é de boas intenções que o céu vai se encher.
Se Deus separou alguém para entregar uma mensagem, fica do lado orando, erga a sua mão como é de costume da igreja, e fica dizendo para Deus: Espírito Santo, capacita o teu servo, unge ele, faz com que a boca dele fale palavras com que as pessoas precisem ouvir, faz com que essa vida que agora nas drogas consiga olhar e perceber que Deus tem um plano novo para mudar a história daquele. Aí Maás estava lá, colocadinho de lado. E depois veio o segundo mensageiro, esperando ter o seu tempo. E quando o rei pergunta, falando assim: cuidado com o que você vai dizer, da maneira que você vai dizer, porque tudo tem consequências. Quando você ora por alguém que está passando dor de cabeça, se ninguém nunca te contou, por alguns momentos você vai sentir essa dor de cabeça. Cuidado, porque quando você for orar por alguém que está dizendo para você que está sendo obsequiado por espíritos imundos, quando você orar, você vai ter perturbações na sua casa. Cuidado que quando você for guerrear em batalha espiritual pela vida de alguém intercedendo, você vai ter batalhas na tua casa. Mas isso não quer dizer que eu e você nós vamos parar. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo de Deus não está conosco. Mas isso não quer dizer que nós estamos revestidos de grande poder e autoridade que nos capacita a sermos mais e melhores. Quando olharmos os desafios e percebemos que Deus está do nosso lado, com os teus anjos prontos a guerrear, o que nós temos que fazer é simplesmente dar um passo avante e dizer: eu vou. Pessoas precisam ouvir da sua boca. Você gostaria que outros dissessem, mas elas estão esperando ouvir da sua boca a mensagem verdadeira e genuína, que o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, não vai mais deixar você ir para o inferno. Basta você crer pela fé, aceitar a Jesus como seu Salvador, receber a unção doce do Espírito Santo, ser regenerado, e agora receber os dons do Espírito Santo e continuar a sua história linda e bonita que Deus fez. Está chorando por quê? Está parado por quê? Pessoas estão morrendo do nosso lado, esperando uma boa notícia, querendo ter paz. Vou te falar, o mundo jaz no maligno. As dores, tudo aquilo que você já perdeu um dia, você já disse para alguém: eu acho que não tem mais nada para mim nessa terra, Deus me leva. A depressão consumiu a sua vida, o seu coração acelera repentinamente, a ansiedade, fala: eu não sei o que é isso, eu estou paralisado. Você está precisando de paz, meu querido, minha querida. Você precisa ser revestido pelo Espírito Santo. O sucesso, o segredo do sucesso para a sua mensagem ter efeito é você estar cheio do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, seja o que for, não vai fazer você parar. Dois mensageiros com uma única mensagem. Quem desses mensageiros sou eu? Um que quer passar na frente, quer contar primeiro, ou alguém que foi colocado ali, ordenado para poder ir lá e dizer? Os dois, eu posso ser os dois. Eu posso contar para você que a história de uma vida, ela não começa só de sucessos e ganhos, e lucros, e passeios, e vidas vindo aos milhares para frente, aceitando Jesus quando você prega. Eu posso dizer para você que tudo é uma escada que você vai subindo degrau por degrau, e hoje, quando você ora, nada acontece, mas amanhã eu vou orar de novo. E quando você prega, nada acontece, mas amanhã eu vou pregar de novo. O que importa é você ir lá e levar a mensagem, leva a mensagem, prega a palavra, fala a respeito de Jesus para todos aqueles que estão à sua volta. Ei, quando Jesus começou o seu ministério, ele chegou nessa terra e dizia exatamente assim: a voz é chegada do reino dos céus. Se ele estava dizendo que a voz é chegada do reino dos céus, é porque aqui existia já
um que dominava predominantemente este lugar. E não era uma mensagem boa, não era uma mensagem advinda dos céus, ou era religiosa ou era satânica. Até Jesus pisar nessa terra e mostrar que era possível. Ei, a pregação da palavra, ela é seguida de prática. A pregação da palavra precisa de que você, quando fala a respeito dela, pergunte para Deus: o que eu preciso fazer no final daquela mensagem, Senhor? Eu preciso que o Senhor opere, eu preciso que o Senhor salve, eu preciso que o Senhor liberte, eu preciso que o Senhor levante homens e mulheres cada vez mais capacitadas para fazerem aquilo que o Senhor planejou para todos nós. Quando a gente se sente infeliz, quando a gente se sente paralisado, amedrontado, jogado de lado, onde parece que todo mundo fica falando de mim, existe um espírito imundo, que a nossa igreja, melhor dizendo, chama de demônio, que fica assoprando de um lado para o outro, quando tem um grupinho falando. Por isso, cuidado com os grupinhos, e quando você olha para trás para alguém, continua falando. O inimigo das nossas almas é astuto, e ele vem e começa a assoprar e distorcer as palavras e a visão da pessoa para aquilo que sai da sua boca. E ele começa a pensar assim: estão falando de mim, já sabem que eu fiz aquilo. A fofoqueira da irmã diaconisa que orou por mim, quando perguntou o que eu queria que ela orasse, eu contei para que eu falei. Eu não vou voltar mais na igreja. Meu Deus, misericórdia de mim. Se Deus não tiver piedade, essa pessoa daqui a pouco, saindo daqui, ela vai chegar em lugares onde ela vai querer tirar a sua própria vida. Mas Deus nesta noite declara que o tempo de restauração se inicia, que o tempo de levantar profetas, homens e mulheres cheias do Espírito Santo é chegado. Mas para isso você precisa crer, para isso você precisa ter fé e ter a prática de fazer e acontecer no poderoso nome de Jesus. Eu sei que não é fácil, eu sei que o que é ter vergonha, eu sei o que é sentir dor de barriga. Todos nós que pregamos já sentimos isso um dia. Mas aprenda também a saber que o poder de Deus é maior, é infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque é Ele quem opera o seu poder em nós, é Ele quem enche a minha e a sua boca para poder falar e ver as vidas sendo libertas. Nesta noite, quando você sair daqui, saia sabendo que Deus lhe entregou um aviso: eu tenho para ti um ministério. Eu entreguei em suas mãos e coloquei em suas bocas palavras que vão trazer vida e vida em abundância. Eu coloquei em suas mentes a capacidade misericordiosa de olhar para pessoas que não merecem e dizer para elas que você as ama, e dizer para elas que a vida delas vai mudar. Nesta noite, saia daqui sabendo que se você sair daqui sem refletir a respeito daquilo tudo que foi dito, você simplesmente será um daqueles que estão do lado dos rebeladores. Os rebeladores, todos nós sabemos, segundo as Sagradas Escrituras, que ele foi expulso do céu. E expulso do céu, caindo aqui na terra, ele mesmo apronta das suas e fala assim: tudo aquilo que eu ouvi lá em cima a respeito da vida dela, tudo aquilo que eu ouvi lá em cima a respeito da vida dele, eu vou colocar a minha mão suja e vou até fazer com que ele perceba ou pense que é Deus fazendo. Mas quando ele menos esperar, eu vou puxando o tapetezinho dele e dela e vou fazer ela cair, para ela parar de acreditar que Deus é soberano. Portanto, só existe uma e única mensagem: Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele cura, Ele faz você feliz. Ah, mas não existe pecado que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não possa limpar. Mas espera aí, não existe doença, não existe problema que ele não possa intervir.
Portanto, se algo trava você aqui nesse lugar, faz assim com a sua mão. Eu destravo agora em o nome de Jesus. A sua vida está destravada. Amanhã, segunda-feira, se atreva a fazer o teste. Alguém vai chegar aqui no trabalho de você e vai falar algo para você, contando a vida dele, a vida dela. E quando você ouvir, você vai simplesmente dizer: Jesus é maravilhoso. Ele vai entrar com a providência, Ele vai fazer. Ele morreu na cruz do Calvário para resolver essas demandas. Se Deus está te punindo, assim como você diz, a partir de agora, quando você crê, aceitando Jesus como Salvador, Deus vai olhar para você e vai ver assim: não era o Everton? Agora eu estou vendo Jesus. Ô meu filho, o que tu está fazendo aí? Aí ele vai olhar para você: não é a fulana? Ué, mas agora é Jesus. Somos todos feitos, tornados com o poder, filhos de Deus. Ele olha para mim, para você e fala: meu filho, mas ainda é menino, ainda é menina, mas vai crescer. Para com isso, você vai crescer, você vai chegar lá, você vai conseguir. O medo passa, a solução chega, o alívio, o respiro, ele vem. Mas fica preparado, porque você foi colocado nesse lugar para aprender e replicar. Quem não replica vai passar mal. Porque é como se você comesse e não parasse de comer, e começasse a sentir mal do estômago, mas você continua comendo. Mas aí quando vem na igreja, você está cheio do poder, cheio da unção, e você sapateia, você faz as estripulias e fala em mistério. Mas lá fora, onde é para ser jogado a semente, a gente não consegue, porque a sua vida estava. Jó um dia disse: aquilo que eu receava me sobreveio, aquilo que eu temia logo me aconteceu. Jó 3:25. Quando eu quero dormir, o sono não vem. Esse tesouro que você tem guardado dentro de você, essas histórias todas que você aprende todos os dias que você vem no culto, esses textos que nós lemos tão lindamente juntos hoje, eles têm que fazer algum sentido, eles têm que movimentar eu e você para o espiritual, para ajudar mais outras vidas. Você já se viu louco indo para um hospital de câncer e orando por alguém que está em estado terminal? E quando você vai orar, qual é a sensação que você sente? Vou orar, mas está mal. Não, creia que algo vai acontecer. O propósito de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Os caminhos de Deus são mais altos, são melhores que os seus. O filho do rei morreu. Não era para morrer aqueles que trouxeram a notícia, não era para morrer aqueles que o mataram. E eu falava: meu Deus, misericórdia, como eu chegaria com uma mensagem dessa, Senhor? Como eu diria para o rei que o soldado fulano ofereceu um disparo e matou o filho do rei? Eu e você pensamos assim todos os dias, quando vamos falar a respeito de Jesus. Falar de Jesus é isso: sensação de imerecedor, pecador, não mais ser obra-prima, mas o Espírito Santo precisa nos encher. Quando Ele enche, quando Ele é derramado, conforme nós cantamos hoje tantas vezes, quando nós estamos aqui cantando é uma beleza, a gente vai no céu e volta, a gente sente os anjos voando, e nós precisamos continuar fazendo isso. Outra vez eu dizia que nós chamamos o Espírito Santo em todos os cultos, mas do mesmo jeito que nós chamamos, daqui a pouco, mesmo sem educação, nós mandamos ele embora.
Nós somos tendenciosos a cantar, e quando acabar de cantar de novo, e depois dar oportunidade para alguém cantar de novo, e a gente ora por de menos. A gente é mal agradecido, a gente não gosta de ouvir a palavra, a gente não gosta de ler. Como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo e agora laboriosos na peleja? Como estrangeiro. Eu não sou desse mundo, eu não estou aqui para ficar, eu estou aqui de passagem. O nosso lugar é nos céus, o nosso lugar é dentro da Nova Jerusalém, e só vai herdar esse lugar aqueles que andarem em concordância, aceitando Jesus como seu Salvador. Nove horas e 5 minutos. Que o Senhor te abençoe, meu querido, minha querida. Que você vá para casa hoje cheio do Espírito Santo. Mas eu não posso terminar sem perguntar se alguém aqui que está paralisado, um corajoso, uma corajosa, pode fazer um som, por favor? Que sabe que você é mensageiro, que você é mensageira, mas que hoje está falando assim: eu entendi o recado do Senhor e quero me posicionar. Eu quero fazer a diferença, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a trazer as boas novas, eu quero voltar a ver os milagres do Senhor acontecendo na vida dos outros através da minha vida. É com você que eu estou falando hoje. Deus tem mais para você. Deus quer chamar você para fazer a diferença aonde quer que você esteja inserido. Não é porque você é aposentado, não é porque você é uma anciã, que você não pode fazer coisas para Deus e se sentir melhor cada dia mais que você fizer. Tempo ninguém tem. Esse mundo capitalista tem roubado a gente. A gente prefere ficar nas redes sociais, a gente prefere ficar em outros lugares, a gente prefere visitar os familiares, mas nunca separar um tempo para aprender as coisas dos céus. A mensagem real. Cristo reconcilia eu e você com Deus. Feche os seus olhos. Eu quero que fique de pé somente você que sabe que a mensagem foi para você. E o presbítero Márcio vai estar aqui junto comigo orando para Deus poder te dar força. Eu quero que você se coloque de pé enquanto o Ministério de Louvor canta mais essa última canção. E se você tiver coragem de vir aqui na frente, eu digo para você que todas as palavras escritas aqui dentro podem fazer milagre a partir do momento que você leia ela com expectativa. Leia ela não como um livro comum, mas leia ela como algo que vai fazer um milagre para você acontecer. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.